Beleza, pessoal? Vou entrar aqui no start.spring.io e agora a gente vai configurar o nosso projeto, né? Então a gente vai utilizar o Maven como gerenciador de dependências e Kotlin como linguagem. O Spring Boot a gente vai deixar o default e vou configurar o Group ID e o Artifact ID conforme o nosso projeto. Vou usar um domínio Bank API. Agora nós vamos adicionar as dependências e a primeira dependência que eu vou colocar aqui vai ser o Spring Web, para poder rotear a nossa API. Vou colocar também o JPA para a gente poder usar um banco de dados, mas eu vou usar o banco de dados H2, que é um banco de dados em memória. Assim a gente não precisa se preocupar nesse momento com instalação de banco de dados, e a gente pode se concentrar somente na nossa API. Eu vou colocar mais uma dependência, que é o Actuator. O Actuator ele vai disponibilizar para a gente alguns endpoints, por exemplo, um Health Check e alguns outros que depois eu vou mostrar na prática como que funciona. Seguindo, eu vou clicar para gerar o projeto. Agora eu vou descompactar, ele gera um zip, né? Eu vou descompactar e agora eu vou importar esse projeto dentro do IntelliJ. O processo de importação, a primeira vez que você fizer, ele vai ser bem demorado. Não se preocupe, o Maven vai começar a baixar bastante coisa, mas depois que você fizer isso a primeira vez, os próximos projetos ou a próxima vez que você abrir o IntelliJ com esse projeto, ele não faz mais esse processo. Então ele vai baixar bastante dependências, vai indexar, vai fazer um processo bem demorado, não se espante. Agora, abrindo aqui a estrutura que ele criou, na pasta src, a gente tem uma estrutura main e Kotlin. Perceba que ele já criou uma classe, né, Bank API Application, que é a nossa classe principal. Eu vou começar criando uma nova classe chamada Account, que vai ser a nossa classe de modelo, né, é o nosso domínio em si. Eu vou transformar ela numa Data Class. E vou colocar aqui os atributos bem simples, né? O ID, que vai ser inicializado como nulo, porque o JPA que vai adicionar um ID para a gente. Seguindo, name como string, document como string e phone como string também. Agora eu anoto essa classe como entity, para ela ser a nossa entidade JPA, e coloco um name accounts para ele nomear a tabela como account. Seguindo, o JPA obriga que toda classe entity tenha um ID, e eu vou completar com generated value para ele gerar os IDs automaticamente para a gente. Agora eu vou criar uma interface repository e já vou estender da interface JPA repository, passando a nossa classe de modelo e o tipo do nosso ID. Isso já é o suficiente para o JPA e o Spring Data fazer todo o CRUD do nosso acesso ao banco de dados. Então a gente já vai ter todos os métodos aqui e essa interface já servirá como um bin do Spring para a gente poder injetar no nosso controller. E agora vamos construir o nosso controller propriamente dito. Então eu vou criar aqui o nosso controller e vou chamar ele de Account Controller. E agora é a nossa API mesmo, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é anotar a classe como REST Controller. Seguindo com o Request Map, eu vou dar o nome do recurso que a gente vai trabalhar, que vai ser Account. Agora eu passo como parâmetro do construtor primário da minha classe Controller a repository. Nesse momento o Spring vai entender que essa interface é um bin e ele vai fazer a injeção de dependência para a gente. Então vamos começar a construir os nossos endpoints. O primeiro que eu vou construir vai ser o create, que vai receber no corpo JSON de account, que é o nosso modelo. E aí é simples, né? É bem simples, a gente já usa a nossa repository e faz um save desse account. Eu anoto ele como post mapping, porque assim a gente vai receber essa requisição como método HTTP post. E vamos seguindo agora fazendo o nosso find all, né? Vamos usar um get all e eu já uso o nosso repository usando um método que ele entrega para a gente também, que é o find all. E aí a gente anota a classe como getMapping e a gente recebe essa requisição pelo método get. Aqui eu vou colocar
explicitamente o retorno do método como uma lista de account, e eu vou voltar no método de cima e deixar explícito que o retorno é um account. Agora vamos criar um get por ID e a gente recebe o ID por uma path variable. Então vai vir na path esse ID. Eu vou deixar explícito que o retorno desse método agora é um response entity de account, e eu uso a repository mais uma vez com o método findById. Porém, aqui eu vou usar uma abordagem funcional, e aí eu uso o método mapping para fazer o mapeamento do account para o response entity de account, passando o it, que é o account, né, propriamente dito. Caso esse ID não seja encontrado, eu vou usar um or else para poder retornar um not found. Dessa maneira, a gente usa uma abordagem funcional porque a gente pode retornar ou um response entity ok, né, com HTTP status de ok, passando o nosso account que a gente encontrou no find por ID. Se a gente não encontrar, a gente vai retornar um outro HTTP status. Então a gente evita de fazer um if aqui. E aí a gente retorna um HTTP status 404 dizendo que esse ID não foi encontrado, né? Mais uma vez eu anoto com get mapping, e agora eu explicito aqui que a gente vai receber o ID pela path. Agora a gente cria um método que vai ser recebido por uma requisição de put e recebe um ID também na path. Dessa maneira a gente consegue fazer um update no nosso account. Então, como parâmetro, anoto mais uma vez como path variable e recebo o ID como parâmetro. Nesse método, além de vir um ID na path, eu vou receber como corpo um JSON de account para poder fazer o update. Vou deixar explícito que o retorno é um response entity de account. Dessa maneira eu consigo também brincar aqui com o HTTP status, né? Caso ele não encontre pelo find ID, eu consigo retornar um HTTP status de 404 também. Mas se ele encontrar, eu consigo fazer um update aqui. E aí eu vou usar mais uma vez uma abordagem funcional, seguindo o conceito de imutabilidade do Kotlin. Eu vou fazer um copy. Então, vou fazer um copy do account que eu encontrei no find, trocando o name, o document e o phone. Assim a gente faz o update do nosso account. Aqui eu retorno um HTTP status 200, fazendo um save do account e já retornando o save alterado. Seguindo o mesmo modelo do find por ID, caso eu não encontre no find, eu retorno um HTTP status 404, que vai ser o not found, né? E aí, para completar a nossa API, a gente faz agora um delete, também recebendo um ID pela path e fazendo o mesmo conceito, né? Eu recebo o parâmetro ali, anotando como path variable, e agora eu vou deixar explícito que o retorno desse método é um void, nós não vamos retornar nada. Quando a gente conseguir fazer o delete, a gente não retorna nada porque esse account não vai existir mais no nosso banco mesmo. E aí, seguindo a mesma linha funcional, a gente faz um find no repository, né? E faz um map para poder retornar o HTTP status do jeito que a gente quer. Então, se eu encontrei pelo find, eu faço delete no account e faço retorno como response entity de void, passando o HTTP status de ok, que vai ser o 200, né? Caso não encontre no find por ID, eu retorno 404. Dessa maneira a gente fez uma abordagem funcional, né? Usando o conceito do mapping para poder brincar com o nosso status, retornando 200 ou 404 quando não foi encontrado. Dessa maneira a gente já tem uma API construída e a gente pode começar a testar. Então, pessoal, aqui na verdade, quando a gente faz o update ali, faz o copy, a gente tem que
pegar o find, né? Perceba que a gente está recebendo um account como parâmetro e fazendo um mapping. Então, nesse momento, o it para mim seria o find, né? Seria o find, que é o que eu estou trazendo do banco, mas eu quero trocar os dados do find que está no banco pelos dados do parâmetro que é account. Então, não é it. O que a gente precisa usar ali para poder pegar os dados e fazer a troca é o account que veio como parâmetro. Se a gente não fizesse isso, fizesse pelo it, a gente estaria trocando o valor que veio do banco de dados pelo mesmo valor. Na verdade, não estaria trocando nada. Então, a lógica aqui é a gente buscar no banco e trocar o name, o document e o phone pelos dados que veio como parâmetro no corpo do JSON, né? Então, para executar nossa API, a gente usa a classe Bank API Application, porque o IntelliJ já disponibiliza um playzinho. Então a gente clica no play e manda dar um run na nossa classe, né? Ele já sobe o contexto do Spring e a nossa API já vai estar no ar na porta 8080. Agora, para testar, eu vou usar aqui o Insomnia, mas você pode usar qualquer ferramenta que faz aí alguma requisição, principalmente que disponibilize um post, né? Pode ser um Postman ou algum plugin do seu navegador. Eu vou usar o Insomnia aqui só para a gente poder fazer um teste. Vou começar testando o nosso post, né? Então fica http://localhost 8080/accounts, que é o nosso recurso. No corpo a gente envia um JSON e aí perceba que a gente já fez a requisição e o JPA já criou lá um ID para a gente e a gente retornou essa conta criada. Eu vou criar mais uma requisição, fazer um get. Seguindo um get no mesmo endpoint de account, né, no mesmo recurso, perceba que agora a gente tem um array e dentro do array a gente tem um registro que foi o que a gente criou. Vou fazer agora um update, então eu vou mudar ali o name, o document e eu vou fazer mais um create só para a gente ver retornando mais de um registro. E ali só mudei ali o name, o document e o phone e perceba que ele já retornou agora um ID2. E aí a gente pode seguir agora fazendo um novo request, fazendo um get por ID. Então, mesmo URL, no mesmo recurso, ID2, ele retorna também o ID2. E agora eu faço mais uma request de update, só que agora eu mudo o método para put e o corpo para JSON. Vou aproveitar o mesmo JSON que a gente usou no create e vou executar e vou passar a mesma URL que a gente usou para fazer um get por ID. Eu vou aqui alterar um dado qualquer para a gente fazer uma alteração. Agora eu vou fazer um delete. Então é o mesmo processo, no mesmo recurso, o mesmo endpoint, né? Passando agora o ID2 também, só que no método delete. E aí perceba que a gente recebeu 200 e nenhum retorno no corpo, porque a gente especificou que o retorno seria void. Então, nesse momento a gente testou todos os endpoints e a gente tem uma API funcional. Na próxima aula a gente vai começar a refatorar e separar as coisas em camadas e depois até implementar uma hexagonal, ok? Até a próxima.